Deixa eu te falar uma coisa que talvez você ainda não tenha percebido. O mercado não está esperando ninguém se sentir pronto para usar a inteligência artificial. Ele simplesmente está mudando e deixando para trás quem acha que isso é simplesmente uma modinha momentânea. O que está acontecendo é que a régua começou a mudar. E quando a régua começa a mudar, o que muda também é o que esperam de você. Quando surge uma tecnologia nova, uma empresa não vai olhar para ela de forma reflexiva ou se aquilo é justo ou não. Muito menos se isso vai ser confortável para quem trabalha ali ou se vai preservar o processo da forma que ele sempre foi. Muito pelo contrário, a empresa olha de uma forma muito mais direta: resultado, produtividade e custo. É basicamente isso que vai entrar na conta. E quando você realmente entende essa lógica, muda completamente a forma que você enxerga a inteligência artificial no mercado de trabalho. Porque do ponto de vista do mercado, a IA não é só mais um brinquedo, uma tendência ou uma curiosidade nova. O mercado vai olhar simplesmente para uma coisa: se ela permite que uma pessoa, um desenvolvedor, consiga produzir mais no mesmo período de tempo, ou até mesmo em menos tempo ainda. Se esse for o caso, se ela conseguir fazer isso, aí sim ela entra no processo. Talvez a IA pode até não fazer as coisas de forma perfeita agora no início, mas mesmo assim ela começa a entrar. E no meio que uma tecnologia dessa entra, uma coisa começa a mudar junto, que é a régua que mensura o que é pedido e que é dever e responsabilidade sua. E esse conceito que eu tô falando de subir a régua talvez seja o tema mais importante desse vídeo, porque muita gente olha para essa tecnologia da inteligência artificial e acha que ela vai vir simplesmente para facilitar a vida de quem trabalha. E até certo ponto ela realmente facilita. Só que eu quero trazer nesse vídeo uma análise e uma ótica um pouco mais fria da situação, porque vamos olhar pela visão do mercado. E o objetivo do mercado nunca vai ser facilitar a vida de quem trabalha. Afinal, o objetivo principal de toda e qualquer empresa privada do mundo é o lucro. E quando uma tecnologia que permite você fazer mais coisas na mesma quantidade de tempo ou até mais rápido do que antes aparece, o que acontece no mercado não é uma redução da expectativa do que deveria ser entregue. Infelizmente, o que acontece é um aumento da exigência, porque se antes uma tarefa levava o dia inteiro para ser feita, e agora com a inteligência artificial você consegue fazer em apenas 6 horas, 5 horas, a tendência da empresa não é te falar: ótimo, agora que você acabou mais cedo, aproveita o teu tempo, vai embora ou vai descansar. Na prática, o que realmente vai acontecer é justamente o oposto. Ela passa a esperar ainda mais de você, sendo mais velocidade, mais volume, mais autonomia. Ou seja, ela espera mais resultado na mesma quantidade de tempo. Ou seja, o que antes era visto como um bom desempenho, começa a ser visto como o mínimo que você deveria ter feito. Isso já aconteceu várias vezes anteriormente, com a própria internet e diversas ferramentas de produtividade. E toda vez que surge uma nova alavanca como essas, o mercado incorpora e recalibra as expectativas. E agora, com a inteligência artificial, isso está acontecendo de novo, só que dessa vez com um trabalho intelectual. Isso acaba pesando demais, principalmente para quem está começando agora na área. Porque quando a régua começa a subir, o nível para entrar no mercado também sobe. Por exemplo, alguém que está buscando uma vaga de estágio ou uma vaga de júnior, esse processo ficou muito mais difícil e muito mais concorrido. Durante muito tempo, a expectativa para esse tipo de cargo era muito mais clara, já que era normal o desenvolvedor estagiário e até algum júnior entrar sem saber muita coisa. Era imaginado que a pessoa que vai entrar agora, ela vai começar errando e vai levar um tempo até se adequar ao ritmo da empresa. E principalmente vai precisar de mais atenção de quem já está participando da empresa. Só que agora existe um fator novo. Mesmo sendo iniciante, existem ferramentas que ampliam demais a capacidade de produção dessa pessoa. Porque um simples estagiário é completamente capaz de construir um sistema gigantesco utilizando inteligência artificial. Então, aos poucos, mesmo sem dizer explicitamente, o mercado começa a embutir isso na expectativa inicial. E é aí que mora o detalhe mais perigoso. Porque esse tipo de mudança dificilmente é anunciada. Na verdade, ela começa nas entrelinhas. Como, por exemplo, as vagas que antes exigiam um nível técnico específico começam a exigir um pouco mais. Nas entrevistas que o recrutador espera mais repertório de você. E no próprio teste técnico, já que se espera que você vai ter mais praticidade com o que você está fazendo e mais velocidade. E para quem já sabe disso, já conhece o mercado e já está fazendo seus próprios projetos e desenvolvendo suas coisas, não é necessariamente ruim. Mas sim, isso gera uma comparação muito perigosa, já que silenciosamente as empresas e recrutadores começam a selecionar um
pouco mais os seus candidatos. Mesmo que seja para uma simples vaga introdutória, eles vão escolher quem já tem domínio de uma ferramenta específica, principalmente de inteligência artificial, o que compensa muito mais do que escolher alguém que está realmente no começo e sabe apenas o básico, ou às vezes nem isso direito. E isso, consequentemente, gera um efeito invisível que é muito real. Aquele aluno padrão que simplesmente chega na faculdade, faz o que é pedido e vai embora e não faz nada por fora, começa a ficar muito para trás. E é isso que aumenta principalmente a dificuldade de alguém conseguir entrar em um primeiro emprego. Porque não é necessariamente aquele aluno que não faz nada por fora que ele é ruim, que ele não tem um potencial de aprendizado. Mas o parâmetro que mede se você é capaz ou não mudou. Isso é extremamente importante falar para quem está começando agora ou quem já está no curso técnico ou faculdade. Eu quero deixar muito claro, a faculdade, o curso técnico, tudo que você faz para se formalizar continua tendo muito valor, porque isso te dá base, te ensina lógica e os fundamentos principais da informática. Porque a graduação que você está fazendo, às vezes te obriga a aprender coisas que você dificilmente ia enxergar sozinho e dificilmente ia se forçar a aprender sozinho. Só que a faculdade ou seu curso técnico não vai conseguir acompanhar o mercado de trabalho. E na verdade, isso é impossível de acontecer, já que a grade curricular, a própria instituição, a atualização de tudo isso acontece muito mais lento. Então, se você aprende somente o que o seu curso te passa, você corre sérios riscos de estar aprendendo só o necessário para passar de semestre, o que não é nem de perto o suficiente para começar a competir em um mercado que está se tornando cada vez mais competitivo. E aqui a gente entra em um ponto que é muito importante destacar. Se nós temos dois tipos de estudantes em que ambos estão aprendendo a mesma base teórica, os dois têm acesso ao mesmo curso e os dois, em tese, têm o mesmo ponto de partida. Só que um deles só faz o que é pedido em sala, o que o professor pediu para ele fazer. Sendo assim, ele assiste aula, estuda para provas, faz todos os trabalhos e faz o mínimo possível para conseguir passar de semestre. Já o outro pega essa mesma base e começa a usar a inteligência artificial para desenvolver seus próprios projetos pessoais. Sendo assim, ele consegue explorar novos cenários, testar novas possibilidades e realmente se desenvolver. Ou seja, nesse mesmo período de tempo em que cada um dos alunos estão fazendo o mesmo curso, esse segundo aluno consegue ter mais experiência na mesma janela de tempo. E aí que eu te pergunto, quem desses dois você acha que tende a chegar mais preparado para uma entrevista de emprego? Não é necessariamente o mais inteligente e muito menos o mais talentoso. É muitas vezes quem tem mais prática, e o mercado vai perceber isso muito facilmente. Já que ele percebe pelo seu repertório, a forma que você fala, até mesmo a forma de você raciocinar. Só que aqui a gente tem uma linha tênue muito importante. Esse tipo de exemplo não significa que você tem que usar inteligência artificial para resolver tudo. Muito pelo contrário. Porque à medida que o tempo passa e todo mundo consegue ter acesso a esse tipo de ferramenta, o diferencial deixa de ser o acesso em si e passa a ser na forma que essa ferramenta é utilizada. Já que no começo, o simples fato de você saber utilizar essa ferramenta já pode impressionar. Mas com o passar do tempo e a ferramenta caindo no uso comum, isso fica para trás. E a pergunta deixa de ser se você sabe utilizar a inteligência artificial e passa a ser se você sabe usar bem a inteligência artificial. Porque produzir mais e entregar mais por si só já não é mais o bastante. Você precisa produzir bem, validar, revisar e saber exatamente o que você está entregando. E é nesse ponto que tem muita gente que está ficando para trás. Porque enquanto o problema é raso, é uma coisa besta, uma coisa simbólica, a inteligência artificial consegue lidar muito bem. Só que quando a complexidade da tarefa começa a subir, é nesse momento que testa o seu limite. Eu vou te dar um exemplo simples. Imagina que você vai usar a IA para gerar uma query simples do banco de dados. Ela parece correta, a estrutura faz sentido, e você roda, e pronto, funcionou. Só que a real é que você não entende SQL, você apenas executou e deu certo. Agora imagina que nessa mesma query, a inteligência artificial, por conta de alguma mudança de contexto, colocou alguma coisa a mais do que deveria. Seja alterando algum dado que não podia alterar, ou pior ainda, apagando algum valor que não podia ser apagado. E você vai deixar passar, porque afinal de contas você não sabe de fato o que é SQL e como ele funciona, já que você não sabe validar e não sabe verificar o tamanho do problema e o que isso pode causar. E nesse ponto, deixa de ser só sobre produtividade e se torna responsabilidade. Porque o mercado não vai aceitar algum problema com a desculpa de que foi a IA que fez. Ninguém vai olhar para um erro sério e aceitar que está tudo bem simplesmente porque foi o seu modelo que gerou isso. Afinal de contas, isso não interessa, porque a responsabilidade continua sendo sua. Foi você que fez isso. Isso vale para código, para dados, para todo o resto. A ferramenta, ela realmente é muito útil e ajuda demais.
Só que quem responde pelos erros dela é você. E isso separa muito claramente o tipo de profissional que você é ou quer se tornar, sendo aquele que sabe usar a ferramenta com critério ou aquele que é simplesmente dependente dela. No começo, esses dois tipos de profissionais podem até parecer semelhantes, já que ambos entregam e ambos produzem e entregam o resultado final. Mas com o tempo, com o aumento da dificuldade, você consegue ver a diferença, já que um consegue realmente sustentar o que fez, já o outro só consegue repetir se o cenário continuar fácil e previsível. E tem um efeito que eu acho ainda mais forte e que só percebemos quando já é tarde demais, que é o paradoxo da produtividade. Porque quanto mais produtivo você se torna, mais é esperado que você entregue. Não vai existir um momento que o mercado vai falar que tá tudo bem, que tá ótimo no ponto que você chegou. Muito pelo contrário, irmão. Quanto mais você tá entregando, mais o mercado vai exigir de você e mais vai querer que você entrega. Já que se você entrega rápido, a tendência é você receber mais coisas ainda. Se você resolve bem um problema, o que espera é te dar um problema ainda mais difícil. Ou seja, se você ganha escala, a expectativa em cima de você cresce junto. Resumidamente, produtividade nunca vai te gerar folga. Muitas vezes, o que gera é uma nova cobrança, talvez ainda mais complexa e mais difícil. Isso aqui é o mundo real. Eu não tô falando de empresas utópicas e que realmente se importam com seus funcionários. Muitas vezes, essas empresas que eu tô falando, que vai te dar mais trabalho, vai te dar mais problemas complexos, dificilmente vão reconhecer o seu valor dentro dela. E eu entendo que é muito bom você ter esse tipo de coisa para criar repertório e conseguir entrar em uma empresa melhor. Realmente, isso é muito bom. Só que você precisa primeiro entender isso para saber jogar o jogo do mercado. Porque não adianta nada você achar que quanto mais você fazer, mais a empresa vai te reconhecer. Isso dificilmente vai acontecer, principalmente em empresas pequenas ou empresas de interior. E hoje em dia, ser produtivo e entregar mais com a inteligência artificial ficou muito mais fácil. E com isso, a régua não para de subir. Subiram de um ritmo que pode se tornar até agressivo. Porque o que antes, o que era um diferencial que você sabia fazer, se torna o básico. O que parecia avançado se tornou o mínimo esperado. Isso acaba afetando todo mundo. E principalmente quem decidir não utilizar a IA. Porque o mercado ele não vai criar dois tipos de análise padrão diferente. De quem sabe usar e de quem não quer porque não gosta. Ele vai olhar para o resultado final, quem é mais produtivo, quem consegue entregar mais e quem vai dar mais valor para a empresa. Então mesmo quem optar por não utilizar, vai consequentemente ser comparado com quem usa. E esse ponto você precisa entender com clareza. Você não precisa aceitar tudo por entusiasmo e muito menos se tornar evangelista de tecnologia, mas precisa entender o impacto que essa tecnologia está gerando, porque ignorar isso não impede que ele aconteça. E no meio disso tudo, tem uma coisa que sempre foi e sempre vai ser ainda mais fundamental: as chamadas soft skills. Durante muito tempo, principalmente na nossa área de informática, muita gente achava que isso era bobeira e tratava como se não fosse nada de importante. Como se comunicação, leitura de contexto e clareza para explicar uma ideia fosse simplesmente um diferencial que não era tão importante. Só que em um cenário que a execução fica cada vez mais acessível, esse tipo de habilidade passa a ser ainda mais valorizado, porque uma ferramenta pode até gerar alguma coisa muito rápida e muito bem feita. Porém, ela nunca vai conseguir conversar com o cliente da forma que você conversa. Ela não consegue captar um contexto específico da forma que você consegue. Ela não entende ambiente, tensão e sensibilidade da forma que um ser humano consegue captar. Então, saber explicar o que você faz, o famoso vender o seu peixe, passa a ter ainda mais valor. Assim como saber justificar de forma detalhada alguma decisão que você tomou também se torna mais importante ainda, pois entender a dor real de quem está do outro lado, do seu cliente, da pessoa que você está prestando o serviço, acaba tendo muito mais valor e muito mais importância do que simplesmente entregar o que é pedido. E saber adaptar uma situação dependendo do contexto atual passa a ter muito mais valor. Ou seja, as soft skills deixam de ser só mais algo a mais e se tornam o verdadeiro diferencial técnico. E junto com isso, a base e o fundamento também ganham muita importância, porque a ferramenta que você está usando hoje pode não ser a mesma que vai ser usada semana que vem, mas o seu fundamento, a sua base, a teoria que você sabe, continua sólida e a mesma por vários anos. Já que a lógica de um banco de dados ou um sistema de redes continua sendo a mesma, mesmo depois de décadas. A única coisa que pode acontecer é otimizar um processo ou melhorar alguma coisa que antes demorava mais. Só que a base continua sendo igual.
E é por isso que quem tem uma base sólida consegue passar por todo tipo de mudança sem se desmontar demais, já que quem já sabe o que está fazendo consegue facilmente trocar a ferramenta sem perder qualidade no seu serviço, e consegue também aprender mais rápido, porque já tem aonde encaixar esse conhecimento. Agora, quem depende totalmente da ferramenta, toda vez que ela é mudada, sente como se fosse um reset total no seu conhecimento. E assim, cada atualização se torna uma insegurança nova, e cada cenário novo se torna uma confusão ainda maior. E isso, no longo prazo, se torna extremamente perigoso para sua carreira. Então, no fim das contas, o profissional que tende a se destacar não é o que ignora a inteligência artificial, mas também não é aquele que se apoia 100% nela, usando até mesmo de muleta, mas é sim quem consegue equilibrar as três coisas, como entendimento, critério e uso consciente da ferramenta. Porque esse equilíbrio gera autonomia, e o mercado valoriza demais isso. A inteligência artificial não precisa substituir todo mundo para mudar o mercado. Ela não precisa tomar todos os empregos e muito menos automatizar tudo. Ela só precisa mudar o que passa a ser concebido como produtividade. E isso já está acontecendo. E uma vez que a capacidade de produção média aumenta, o padrão do jogo muda junto. Porque assim que o mercado percebe que dá para produzir mais na mesma quantidade de tempo, ele vai te cobrar mais. E esse tipo de mudança dificilmente tende a voltar atrás. Por isso que hoje em dia a pergunta certa não é se a inteligência artificial vai mudar o mercado. A pergunta é quando essa mudança vai te alcançar. Porque querendo ou não, ela vai. Seja mais cedo ou mais tarde. E é por isso que quem consegue entender melhor o contexto atual consegue se adaptar mais cedo e sofre menos nessa mudança. Já quem ignora demais, normalmente tem que correr atrás depois. E correr atrás geralmente custa muito mais caro. Custa energia, tempo e às vezes até mesmo confiança. Confiança de quem te contratou e confiança em quem acreditou que você seria capaz de reagir a essa mudança. Eu quero fechar esse vídeo com uma reflexão. Você realmente está usando a inteligência artificial para evoluir ou simplesmente usando de muleta para ter que pensar menos? Porque, sinceramente, eu acho que é isso que vai separar muita gente nos próximos anos. Não necessariamente quem usa ou quem não usa, e sim quem entendeu que essa mudança realmente pode chegar e não trata isso como se fosse só mais uma novidade passageira. Afinal de contas, é muito melhor estar preparado e não precisar utilizar isso do que ser pego completamente desprevenido e despreparado. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse tipo de mudança já começou a afetar o mercado ou ainda vai levar um tempo para isso acontecer de verdade? Me conta aqui nos comentários o que você acha, porque eu quero muito saber a sua visão da situação atual. E se você gostou desse vídeo ou ele te trouxe uma reflexão importante, por favor, considere deixar o like e se inscrever no meu canal. E aproveita também para assistir os 2 últimos vídeos que eu postei, que são basicamente a parte 1 e parte 2 desse tema. No mais, muito obrigado pela atenção de todos que assistiram até aqui e até a próxima.